Em 2018, eu trabalhava para uma família, eu era babá de uma família que a mãe era médica, e eu pedi para ela se ela podia organizar uma reunião para mim no hospital, porque eu queria fazer um levantamento da quantidade de pessoas que entravam com piercing inflamado no hospital. E aí, conseguiu? Consegui, deu super certo. Fiz um, fiz um relatório, estudo. fiz um estudo, e através desse estudo eu consegui desenvolver outras coisas que eu uso hoje dentro do meu business. Que aí você sabe a razão pela qual as pessoas, né, entram com piercing Uhum. inflamado. E é um número altíssimo de pessoas que entram no hospital, e infelizmente também existe um número de óbitos por conta de piercings mal Sério? executados. É muito triste, mas é verdade. Então, enquanto a galera fica muito com, é só um piercing, se der errado eu tiro, esse é o melhor cenário. Se der errado você tira, mas e se não der pra tirar? Caramba, que coisa. Então, eu sempre falo, a Irlanda foi uma mãe pra mim, porque eu tive muitas oportunidades aqui. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu tive a chance de entender várias coisas. Teve um período que eu fazia piercing brasileiros, e eu fazia tudo certo, e latinos no geral, e eu não entendia porque que inflamava, e era sempre a mesma perfuração. Inconformada, eu falei, não, eu vou estudar mais, eu vou descobrir o que está acontecendo. Comprei testes para o meu autoclave, para ver se ele esterilizava certo. Comecei a avaliar, fazer relatório. Eu sou muito assim com as coisas. Eu falei, meu, eu tenho que descobrir o que está acontecendo. E aí eu, depois de muito estudo, eu via que os que eu executava nos europeus eram um sucesso. E os que eu fazia nos latinos não era. Eu falava, meu, tem alguma coisa errada. Aí eu fazia um curso de fisiologia de tecido com a dermatologista. E aí eu comecei a descobrir que quando a gente muda de país, a gente tem uma indisposição de tecido, que existem muitas coisas que muda a nossa vitamina, mudam inúmeras coisas no nosso organismo que são agravantes para que tenha essa predisposição de inflamar. Então não é o tipo de pele da pessoa ou alguma alergia que Nem aquela sempre. coisa tem? Nem sempre. Por isso que eu sempre falo, é todo um estudo. Existe a parte de saber executar bem, ter certeza que tudo que você está colocando ali é estéril, está devidamente limpo e adequado para aquele procedimento. Tem a parte do material. Existem pessoas que são alérgicas ao material X, ao material Y, então é importante você saber o que tem dentro dos seus materiais. Por exemplo, hoje existe uma coisa chamada laudo, que é praticamente a receita do piercing. Sim. Quando você vai no mercado e compra um arroz, tem lá atrás do que foi feito e por que ele passou. E o piercing é a mesma coisa. Entendi. Que através desse laudo eu consigo descobrir se você é alérgico a algum dos componentes que eu tenho nessa joia. Entendi. E fora isso, tem essa parte ainda tipo assim, eu sou latino, eu vivia no sol, hoje eu vivo num país frio. Agora, então essa coisa de você viajar, tem muita gente que viaja, eu vou fazer um piercing aqui para Muitas vezes não comemorar. dá certo. Não é legal. Não, muitas vezes não dá certo, muitas vezes vai dar super certo. Tudo depende do seu organismo, depende de todos os outros fatores, mas assim, é muito legal. Eu tive a chance de ter relatórios de um hospital na Irlanda, de quantas pessoas entravam com problemas de piercing. E você lembra da porcentagem ou da estatística aí? Olha, eu não lembro exatamente, faz tempo que eu fiz, mas eu me lembro que assim, era uma média de mais de 22 pessoas por dia. Caramba, é gente, viu? Isso naquela época, né, como eu te disse, tudo se reformulou muito, mudou muito, provavelmente, já deve ter mudado, né, porque muda o tempo inteiro, mas, por exemplo, quando eu reabri meu estúdio depois da pandemia, que foi quando eu inaugurei mesmo, que eu voltei a trabalhar quando a pandemia acabou de vez, eu tinha um número muito alto de pessoas que eu tinha que encaminhar para o hospital, que eu não conseguia ajudar dentro do meu estúdio. Entendi. E aquilo ali me assustou muito também, porque eu falei, gente, vocês não podem fazer isso porque eu quero viver de piercing. Se vocês querem se aventurando e traumatizando pessoas, estragando o corpo delas, elas não vão ser minhas clientes. Primeiro, porque elas já têm um trauma, e segundo, porque muitas vezes, se você executou um piercing errado, eu não vou poder executar um piercing ali de novo. Naquele lugar, né? E aí acabou, ela não tem mais. Se ela gostava de um piercing no nariz, ela não vai mais poder ter um piercing no nariz, porque você fez errado e eu não posso fazer ele de novo. Se ela gostava E aí, como é que eu vou viver? Exatamente, como é que eu vou viver do que eu amo, entendeu? E aí eu comecei a dar workshop, eu comecei a ver como que era a questão para dar cursos aqui, eu criei a minha própria marca de antisséptico. Então, hoje eu tenho, um produto específico com os meus ingredientes que ajudam na cicatrização. Então, muita coisa foi se acoplando ali no business. Isso é muito legal, tá vendo? É bem bacana, eu sou apaixonada. Isso vindo lá da Galeria do Rock, começou a trabalhar com 12 anos. Aí, ó. Dá certo, gente, dá certo. É só não desistir, tem que ter muita resiliência, porque é difícil. A parte burocrática de você ter um estúdio foi tranquilo?
Vou te falar a verdade, ele foi bem difícil a parte burocrática pra mim na época, porque eu não queria ter tatuagem, eu não queria ser um estúdio de piercing tatuagem, eu queria ser uma clínica de piercing. Sim. Então, no meu caso, tiveram inúmeras burocracias e o custo saiu muito mais alto. Porque o que eu quis fazer dentro do meu estúdio, tipo, eu tenho uma sala de esterilização, eu trabalho com piercing seguro, é um estúdio privado. Claro que a gente recebe walk-ins e tudo mais, mas é um estúdio privado. Porque a ideia, eu mudei o segmento de tudo. Tanto que às vezes eu tenho alguma dificuldade no meu business e a minha filha fala, eu não tenho como te ajudar não, você mudou tudo. Você não tem um estúdio de piercing, tatuagem, você tem uma clínica de piercing, é totalmente diferente. Então a parte burocrática, ela se tornou um pouquinho mais difícil para que eu aprendesse, para que eu entendesse aonde eu me encaixava e também muito estudo. Obrigado por ter assistido esse corte do Bolder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Bolder Podcast no YouTube.